Oh, glória a Jesus Cristo. Estamos hoje no 6º dia da exposição bíblica, versículo por versículo, Filipenses, a carta da alegria. Eu vou fazer aqui uma tradução literal do texto grego e eu vou seguir essa tradução. Eu fiz a tradução do versículo e eu vou segui-la, tá bom? Que é bem próximo ao original e acredito que fica até melhor para o entendimento. No grego, está assim, ó, pepoithos, autotuto, hot, ho, ernaxamenos en rimin ergon agathon, epitelesei, arrihemeras Christu Iesu, que traduzido é, tendo sido plenamente convencido disso mesmo, que aquele, no caso aqui é Deus, que começou em vocês a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Obrigado, pode ocupar o seu assento. Este lindo texto expressa a alegria confiante em Deus na obra da salvação, iniciada no passado, em seu desenvolvimento ativo no presente, na vida dos filipenses a quem Paulo se dirige, e em sua conclusão, que acontecerá no futuro. Nossa vida, nossa história, do começo ao fim, é marcada pelo próprio Deus. Você sabe que toda história que se preza, ela tem começo, meio e fim. No passado, Deus nos salvou. No presente, Deus está aperfeiçoando a sua obra. E no futuro, esta obra será perfeita. Essa é a história, ok? Desse versículo. Pois bem, o texto começa aí a pactear dizendo, esse versículo vai ser partido em 3. O primeiro ponto está aqui. Tendo sido plenamente convencido disso mesmo. Ou algumas traduções aqui colocam, tenho por certo. Não está errado, é só uma maneira que eu traduzi aqui para ficar mais claro no sentido do original, ok? Vamos lá, essa palavra tendo sido plenamente convencido é uma só no grego, que é a palavra peithó, que significa, olha só o significado, confiar por uma certeza interior que Deus fixa na pessoa, é ter total confiança, que é depositar confiança, no caso em Deus, é convencer, persuadir, estar convicto, seguro. Que forte essa palavra. É acreditar em Deus a ponto de depender e colocar a total confiança nele. Então, a plena convicção, a certeza inabalável que Paulo tem, essa segurança que Deus lhe deu. Por que ele tem essa segurança? Porque Deus lhe deu no seu interior, Deus fez essa obra no seu coração. É que a obra da salvação não ficará inacabada. Então ele olha para aquilo que Deus começou, ou seja, a obra de salvação, eles já são salvos. A obra começou ali em Atos 16 e eles já têm a salvação. E agora eles estão desenvolvendo a vida de um salvo, fazendo obras de pessoas que realmente são salvas. E aí Paulo está dizendo, eu tenho uma convicção, eu estou convicto, há uma segurança que eu tenho em quem? Nos Filipenses? Não, há uma segurança que vem de Deus, há uma confiança que vem de Deus, há uma obra que Deus fez no meu interior, e Ele me traz essa confiança, esta fé nele, esse depósito de fé nele, que esta obra será acabada. É isso que Paulo está dizendo a respeito desses irmãos. Olha que coisa fantástica. Em Romanos 5,10, Paulo vai dar aqui uma declaração muito forte, porque se nós sendo inimigos, antes de ser crente, toda pessoa é inimiga de Deus, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então, Jesus veio ao mundo e ele se entregou na cruz do Calvário. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui está, o Filho se entrega agora. O Pai envia e o Filho se entrega. E quando que é que Deus nos amou? Quando que é que Cristo nos amou e se entregou por nós? Quando nós não merecíamos, nós éramos inimigos. Agora o jogo muda. Olha só que Paulo fala: muito mais
hoje em dia, agora, nesse exato momento, estando já reconciliados, é a mesma coisa, sendo salvos, seremos salvos, aqui é a obra completa da salvação que se dará no dia do arrebatamento. Então seremos salvos pela sua vida. Então pela morte de Cristo nós somos resgatados. Agora pela sua vida Ele nos mantém de pé, até que a obra seja consumada, é isso que é completada, né? Melhor dizendo assim. Então vamos lá. A cruz de Cristo nos tira das trevas e nos transporta para o seu reino de luz. E agora o Cristo que morreu é o mesmo que ressuscitou e vive para quê? A Bíblia diz, Ele vive para interceder por nós. Então Jesus está agora, nesse exato momento, ao lado do Pai, à direita do Pai, e Ele vive para quê lá? Ele está vivendo para interceder por nós, para nos ajudar aqui na terra nas nossas fraquezas, para que a gente não desfaleça no meio do caminho. E se alguém falhar, aí João diz, tem um advogado, está lá em cima. Entende? Por isso que a gente não desfalece, não para, não desiste, por causa de Jesus que está intercedendo por nossas vidas. Então, pela vida de Cristo nós somos salvos. Olha lá, tá vendo? Ó? Seremos salvos. O que é isso? O que Paulo está querendo dizer com isso? Em outras palavras, a obra de salvação consumada na cruz, quando Jesus deu o braço, está consumada, a obra está feita. Agora todo aquele que crê, toma posse disso. Então, esta obra na cruz consumada será concluída quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. É ali que está a perfeição da obra, no arrebatamento. Mas até que o iminente arrebatamento aconteça, Ele diz, eu garanto a tua salvação. Ninguém pode roubar você de mim. É isso que Paulo está querendo dizer a respeito de que ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus, ok? Ou seja, Jesus não nos deixa perder-nos no meio do caminho. Olha que coisa linda. A esperança e promessa da vida eterna, que Cristo voltará para nos buscar, é como âncora da alma segura e firme, que penetra até a eternidade onde Cristo está, à destra de Deus, e intercede por nós. Eu tirei isso de Hebreus 6, capítulo 6, versículo 18 ao 20. Por que a Bíblia diz que essa nossa esperança da vida eterna, se esperar a volta de Cristo, Ele completar essa obra de salvação que é o arrebatamento, nós somos salvos, mas ainda falta a perfeição que virá no arrebatamento, ok? Então, Ele está dizendo que essa fé no Senhor é uma âncora para a nossa alma. Agora vem a pergunta, para que serve a âncora? A âncora serve para dar estabilidade nas turbulências. Se uma pessoa está numa navegação, aí as águas bravias, os ventos fortes, querem naufragar, fazer com que aquele navio naufrague, o que eles fazem? Lançam a âncora, e quando ele lança a âncora, o navio fica assim, ó, estável, firme e instável. Então por que nas turbulências dessa vida, nos ataques severos do inimigo e deste mundo, das tribulações, combates, embates, meu Deus, por que você não se perde? Porque a sua alma está ancorada na eternidade. O cabio faceia derebassúria. Agora veja, há uma conexão da minha alma, da sua alma, que fala da nossa vida salva, está conectada com Cristo que está na eternidade, intercedendo por nós. E aí quando o inimigo vem, diz, vou derrubar. Quando as aflições diz, vou vencê-lo. Aí você fica estabilizado. Por quê? Porque você está ancorado por Jesus Cristo. E quem segura essa âncora não é você, é Ele. Aleluia. Então entenda uma coisa em alto e bom som aqui nessa noite. A nossa alma está ancorada na eternidade com Cristo. Por quê? A nossa alma está ligada a Ele, nós pertencemos a Ele. E enquanto nós permanecemos assim nele, não tem quem possa nos tirar das mãos dele. Então, entenda só uma coisa, Deus nunca vai perder ninguém, a pessoa que auto se perde.
Só se ela desistir da salvação, aí não tem o que fazer, meu amado. Mas se a pessoa permanecer no Senhor, não tem nada e nem ninguém que possa o tirar da mão do Senhor. Você já viu Deus deixar uma pessoa no meio do caminho? Não existe isso. E aí eu vou dar um texto mais claro, que é bem conhecido. Eu só vou fazer a leitura, porque para ministrar esse texto eu preciso de muito tempo. Romanos 8 é o que Paulo usa a palavra peithal aqui em Romanos, quando ele diz tempo certo. Vamos lá, olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele fala das coisas dessa vida, ó. Tribulação, angústia, perseguição, fome, que é necessidade material, ou nudez, necessidade física, perigo, ou espada, ferimentos, e etc. Aí diz, ó, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqui ser mais que vencedores é ter uma vitória inigualável. Meu Deus. Aí aqui, ó, aqui que ele usa a palavra aqui, convicção. Ele falou, eu estou convicto. Do que você está convicto, Paulo? Qual é a sua confiança? Porque estou convicto, estou certo. Que nem a morte, eita. Esse é o pior de todos os inimigos. Qual que é o maior inimigo da humanidade? É a morte. Mas ele está dizendo, nem a morte, nem a vida. O que é a vida? Alguém se perder com as prosperidades, com as riquezas dessa vida. Ele está dizendo, ó, nem a vida, nem anjos, os principais, nem as potestades. Aqui está falando de toda a hierarquia demoníaca. Nem o presente, o momento, as lutas que você está passando agora, nem o porvir, nem o que pode vir a acontecer futuramente. Aí ele continua, o 40, vamos lá. Ele continua dizendo, vamos lá, Vaso, não pode segurar, 40, versículo 40. Veja só, eu vou lendo aqui para os irmãos. O perdão é o 38, eu que errei. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele está falando nem a altura, nem a profundidade, o que é altura e profundidade? Ele está falando de uma extensão a outra do universo. É isso que ele está querendo dizer. Ele falou, quer que seja homens, quer que seja demônio, qualquer coisa que exista nessa vida, o que ele está dizendo? Nada. Nada e nem ninguém pode nos tirar a salvação que o Senhor já nos outorgou. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode. Meu Deus do céu, isso é violento demais. Agora, aqui é uma ênfase de Paulo. Ele diz, ó, então, tendo sido plenamente convencido disso mesmo, é autotuto no grego, isto mesmo. No caso aqui, literalmente, esta expressão enfática significa precisamente isto, reforçando a certeza absoluta do apóstolo sobre a fidelidade de Deus em concluir a obra iniciada. Agora aqui é algo forte que nós vamos trabalhar. No processo de conclusão da obra, Deus é fiel para algumas coisas que Deus é fiel. Primeiro, Coríntios 10, 13. Olha o que Deus é fiel. Nesse processo que nós estamos aqui da vida até a perfeição. Vamos lá. Não veio sobre vós tentação senão humana. Primeiro, a pessoa que diz, eu caí porque não aguentei, saí da presença porque não aguentei, já para com palhaçada. Quando ele está dizendo não veio sobre vós tentação senão humana, está dizendo a tentação não é algo sobrenatural que você não possa aguentar, não. Ok? É isso que ele está querendo dizer. Já, é como se Paulo dissesse para os coríntios, já para de palhaçada, viu? Para com esse negócio de desviar, sair da presença, pode parar com isso aí. Ó, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Podeis aqui, seja capaz de aguentar. Vamos lá por parte. Essa palavra deixará no grego significa permitir que alguém faça o que deseja. Irmão, nós temos um dono. Deus é fiel e não deixará o inimigo fazer o que quer contra a nossa vida. É isso que esse texto está dizendo. Deus não vai. Você tem dono? Ele pagou um alto preço pela sua vida. Você acha que Deus, você sendo filho dele, ele vai pegar e dizer, ó diabo, faz o que você quiser com isso aí. Você acha que Deus vai deixar? Você acha que o inimigo tem acesso livre à sua vida e pode fazer da sua vida o que ele bem entende?
dono. Alguém que zela e cuida de você tremendamente. Ou seja, a tentação tem um limite. Qual que é o limite? Até onde eu aguento. Até onde dá. E agora veja só que coisa tremenda. Jó é a prova clara disso. Porque o inimigo vem diante do Senhor e fala ali a respeito de Jó. Deus fala, ó, até aqui você pode tocar, mas aqui não. Olha lá, Deus falou, por que Deus permitiu Jó viver o que ele viveu? Porque Deus sabia até onde ele aguentava. Aí tem uma coisa que Deus falou, ó, na vida dele você não mexe não, isso eu não deixo. Sabe o que Deus está dizendo para o inimigo? Você não faz o que quer contra o meu servo, você só pode fazer o que eu permito você fazer. Amácia, comenar a súria. Enquanto você está na presença de Deus, que né, tem coisa que é fruto de pecado, é consequência, aí não tem nada a ver, mas estou dizendo, se você está na posição, na presença do Senhor, escute uma coisa, aquilo que acontece na sua vida está no controle de Deus. E o que Deus está permitindo, essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está passando, pode ter certeza, Deus tem propósito com isso aí. Então pode tranquilizar esse seu coraçãozinho aí, tá? Sua vida está sendo conduzida pelo Deus que você serve, que te ama, tá? Agora veja, parte B do versículo aí. Antes, com a tentação, nesse mesmo versículo, querido, o 13. Com a tentação, olha o que ele diz, antes, com a tentação dará também o escape, ou o livramento, bonita essa palavra, para que a possais suportar. Agora pega isso aqui, meu Deus. A palavra escape aqui no grego significa sair, escapar ou livrar-se de uma situação difícil. Então perceba, a tentação vem para Deus afiar a ferramenta que Ele quer usar. 1 Samuel 13, do 19 ao 20, a Bíblia diz que não havia ferreiro em Israel que amolava as ferramentas para a guerra. E aí, para quem que eles levavam para afiar? Os filisteus. Então o inimigo amolava as ferramentas deles. Agora entende porque em Lucas capítulo 4, versículo 2, vem o tentador tentar quem? A Cristo. Aí como que Jesus saiu do deserto? No poder do Espírito. Ou seja, uma ferramenta amolada, bem afiada para todo uso na obra de Deus. Então, olha que visão fantástica essa. Oh Deus, Deus permite que o inimigo venha nos tentar, e nesse momento, Deus está afiando a sua ferramenta. A tentação não vem de Deus, Deus não pode, o que é tentar? Incitar ao pecado. Deus não faz isso com ninguém, Deus não pode, ok? Mas Deus permite que o inimigo nos tenta. Por quê? Deus está se usando disso para quê? Amolando a nossa ferramenta. Oh, só para você entender, quando veio a mulher de Potifar tentar José, veja só, ele estava a um passo de se tornar governador. Então Deus estava amolando a ferramenta da fidelidade. Porque o que Deus ia colocar na vida dele era em escala mundial. E Deus precisa amolar a ferramenta para que ele não viesse a se perder quando estivesse no topo. Tem gente se perdendo com coisinha tão pouca, se entregando a uma tentação tão barata. Então olha só que coisa tremenda. Então, eu repito, a tentação vem para Deus afiar a ferramenta que Ele vai usar e não deixá-la com um corte cego. Como que Deus vai usar uma ferramenta sem primeiro testá-la? Sem primeiro deixá-la bem afinadinha para o uso? Então, Ele permite a tentação até que o instrumento fique no ponto. Por isso, com a tentação, olha o que diz o texto aí, ó. Ele não só permite a tentação, junto com a tentação tem o que aí? O escape. Vem o escape, vem o livramento. Então, com a tentação já vem junto o livramento. E a hora que Deus cumpriu o propósito, permitiu até certo ponto que o inimigo tentasse, Deus falou, até aqui eu deixei, agora acabou. Aí Deus te livra da situação difícil.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É forte, né, a visão. Deus é fiel, então Deus é fiel para isso. Deus é fiel para não nos deixar tentar acima do que podemos, e é fiel também para nos dar o escape, ok? Para nos livrar. Outra coisa que Deus é fiel para, nesse processo até que chegarmos à perfeição da obra da sua salvação, para o quê? Segundo Tessalonicenses 3:3, olha lá, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Essa palavra confortará no grego significa tornar alguém estável, firme, fortalecer, fazer ele constante. O Senhor é fiel para nos sustentar firmes em sua presença, nos dá força espiritual para resistir ao maligno, vencer o mundo e nos capacitar a perseverar até o fim, sendo guardados, protegidos por Ele. Foi por isso que Deus falou para Daniel: e tu, Daniel, você vai até o fim, porque eu estou te guardando, eu estou te fortalecendo, eu te dou estabilidade espiritual. Recebe essa força que você precisa. Ó Deus, fortalecendo a tua fé aí agora. Alababara Xanda. Deus não te perde de vista. Entra hoje pela porta que Deus abriu, o escape, o livramento nesta noite. Dá tempo, hein? Alguém, Deus falou aqui, isso aqui é profecia, não tem nada com estudo, eu digo que isso aqui não tem nada de esboço, isso aqui é profecia, alguém está no laço aí, hein? Mas hoje o Senhor te dá o livramento. Se livre desses cordéis da morte que estava te cercando. Pare com essas mensagens agora. Pare com esta conversa que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum. Pare com esses negócios, esses documentos frios. Pare com isto. Deus tem coisa tremenda para fazer na sua vida, que é glorificar o nome dEle com um bom testemunho da fé em Cristo Jesus. Olha lá, guardará do maligno. Deus não deixará que o maligno encoste um dedo em você. Alguém parece que ficou com dó. Eu vou falar, ficou com dó do inimigo, mas eu vou dizer: Deus não deixará que o maligno encoste uma unha em você. Deus não deixará. Abasica, rebaixo de guécia. Versículo 6, a parte B agora. Então, tendo sido plenamente convencido disso mesmo, que aquele, no caso Deus, que começou em vocês a boa obra. A palavra começou é a palavra grega enarromai, que significa dar início em começar algo. A salvação e o crescimento espiritual são primariamente obra de Deus, depende exclusivamente do Senhor. Em Gálatas 3:3, eu só vou pegar a parte B, ok, do versículo que está escrito aí, ó. Tendo começado pelo o Espírito. Onde a vida com Deus começa? Onde a salvação começa? No Espírito. E eu vou te explicar por quê. A salvação foi planejada por Deus Pai. Ele planejou e nos elegeu salvar, ok? Antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha nos escolhido para a salvação, ok? Agora, essa salvação que foi planejada, o Pai é o autor do plano da salvação. Só que quem é que executou esse plano da salvação? O Filho. Jesus veio aqui em forma humana, desceu aqui na terra, e Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele morre a nossa morte, Ele paga o preço pelo nosso pecado, e Ele ressuscitou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então o Filho executou a obra. E o Espírito Santo, onde ele entra nessa história? Agora ele aplica essa obra da redenção em nossos corações, em nossa vida. Porque se não fosse o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, não haveria salvação. Então ele aplica essa obra, o plano revelado do Pai, o Filho aqui executando o plano, e ele é a sua própria salvação. Então o Espírito Santo agora, ele aplica essa obra em nossos corações tremendamente, ok? Então vamos lá.
quando começou a boa obra nos Filipenses? É a pergunta, quando começou essa boa obra? Em um coração aberto para dar atenção à palavra, o Evangelho de Cristo, Atos 16, 14. Paulo chegou na região por causa do sonho, da revelação que Deus tinha dado, a visão que Deus deu para ele, e quando ele chega ele vai orar, e quando ele vai orar, quem que aparece? A Lídia, vendedora de púrpura, de Tiatira, e aí o texto diz, e o Senhor abriu-lhe o coração, para que atentasse para a pregação de Paulo, que ele pregava Jesus, pregava o Evangelho. Então naquele coração aberto, o Espírito pegou a espada dele, e foi lá e aplicou toda a obra da redenção, da salvação, no coração daquela mulher. Então, olha que coisa linda. Então, o Espírito Santo, com a sua espada, que é a palavra, ok? Ele circuncidou e regenerou o coração de Lídia. O que é circuncidar? Você sabe, circuncidar é uma operação espiritual, onde fala da pureza, que agora Deus torna o nosso coração puro. E o que é regeneração? É a nova vida que Deus nos dá. Deus não reforma e não renova o nosso coração. Deus, ele nos dá um novo coração. A salvação está aí, receber um novo coração, ser uma nova criatura está aí. O novo nascimento acontece quando? Você abre o coração para a palavra e o Espírito Santo faz a obra. Ele pega a palavra. Tem pessoa que está aqui que ainda não teve a experiência de nascer de novo. Deus pode fazer nascer de novo agora, através dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. É assim que acontece, é uma obra sobrenatural, é invisível aos nossos olhos, mas depois a gente vê o resultado dessa obra que o Espírito faz. Agora veja, a nova vida começa no Espírito. Quem ensinou isso também foi Jesus. João 3,5, ele falou, aquele que não nascer da água, purificação, e não nascer do Espírito, a obra que ele faz, é uma obra sobrenatural, não pode entrar e nem ver o reino de Deus. Aí agora algo tremendo é o quê? E o que é nascido do Espírito Santo é espiritual. Está escrito em João, eu parafraseei aqui, né? João 3,6 está escrito o quê? O que é nascido da carne é o quê? Carne. Ou seja, a pessoa nasceu na sua condição caída, na sua condição humana caída, e o que ele vive agora? Ele vive uma vida carnal. Agora aquele que nasce do Espírito, foi gerado de novo, nasceu, é uma nova criatura, agora ele se torna o quê? Uma pessoa espiritual. Porque ninguém pode agradar a Deus na carne, com a vida mundana. Aleluia. O Evangelho é tão gostoso pregar ele, né? E agora esta pessoa que tem a sua vida, que começou pelo Espírito, recebeu uma nova vida e foi lavado e regenerado. Agora o que acontece? Ele passa a se inclinar para as coisas do Espírito. Romanos 8,5 está escrito que aquele que é do Espírito, aquele que nasceu do Espírito, ele se inclina para as coisas do Espírito, ou seja, para as coisas do Espírito Santo, para as coisas espirituais, para as coisas eternas, para as coisas de Deus. Ou seja, na salvação, passamos a ter pensamentos e propósitos espirituais de acordo com o Senhor, porque agora temos a mente de Cristo. Porque ali, quando Paulo fala, aquele que se inclina para o Espírito, aquele que é do Espírito se inclina para o Espírito, está falando ter mentes e propósitos de acordo com o Senhor. Porque a primeira coisa que acontece quando você vem para Cristo e se torna uma nova criatura, você tem agora uma nova mente. Qual que é a mente? É a mente de Cristo. Você passa a pensar como Cristo pensa, e você já sabe. E como Cristo pensa? Está revelado aqui, ó, na palavra de Deus. Então a sua vida vai ser embasada na palavra. Ok? Então você vai fazer o que está escrito e vai deixar de fazer o que não deve ser mais feito. Ok? Porque toda a sua vida vai ser mapeada. Olha que bonito. Pela a palavra de Deus. Toda a sua vida vai ser norteada pela palavra de Deus. E agora, os seus pensamentos, a sua mente e os seus propósitos, aquilo que você almeja fazer, conquistar, tudo está relacionado às coisas espirituais. Quer saber se é salvo? Quer saber? É uma pergunta. Você quer saber se você é salvo, se Deus começou a obra de salvação na sua vida? Quer saber? Examine agora mesmo. Onde estão os teus pensamentos e propósitos? Nas coisas da terra ou do céu?
Pastor, eu só tenho pensamento para trabalhar, pagar conta, eu só tenho pensamento para isso, para comprar um negocinho, minha cabeça só funciona nisso. Pastor, eu penso em batismo com o Espírito Santo, ganhar almas, em melhorar a minha vida de oração. Você é do céu. Aleluia. Onde estão os teus pensamentos? Quais são os seus propósitos de vida? Tem alguma coisa vinculada ao céu ou está tudo vinculado à terra? Isso vai mostrar. Agora você mesmo está sabendo se você é de Deus ou se você não é de Deus. Qual é a sua inclinação? Culto ou coisas dessa vida? Qual é a inclinação da sua vida? Louvor, verdadeiro adorador, exaltação a Deus? Ou uma vida inclinada para as coisas passageiras? Qual é o seu desejo? O ministério, ser útil no reino de Deus ou como Esaú, desfrutar das coisas da terra? Tá, Deus. Essa bateu forte. Vamos lá? Voltando. É uma reflexão, deixei você refletir, porque cada um responde. Aquele que começou em quem? Em vós, em vocês. Escute, a palavra aí no grego é enhimin, que em vocês, entre vocês, tá? A salvação começa no indivíduo e depois ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. A salvação tem uma questão individual e coletiva. Eu vou ler o texto e vou começar a explicar. Isso aqui vai mudar a mentalidade de muita gente, vai mudar. A obra de Deus faz isso. Veja, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, tem o olho, tem a boca, tem o ouvido, tem o pulmão, tem o rim, então tem muitos membros, já entenderam? E todos os membros, sendo muitos, dedo, unha, cabelo, e aí vai, são um só corpo. Então a junção de todos os membros equivale a um só corpo. Não tem vários corpos, são muitos membros, mas é um só corpo. Olha o que Paulo fala, assim é Cristo também. Então há um só Deus, que é o nosso Senhor Jesus, e é um só corpo. Veja, um só corpo. Então cada um de nós que somos membros, nós não somos dois corpos, nós somos um só corpo em Cristo. Então ele é o cabeça que está comandando todo o corpo. Agora olha o verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Não confunda esse batismo no batismo das águas. E nem confunda esse batismo com o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É quando Jesus te pega e te mergulha no Espírito e você recebe poder e como evidência disso você começa a falar em outras línguas. Isso é batismo com o Espírito Santo. Só que esse batismo que Paulo está falando aqui, batizados em um Espírito, é o batismo que o Espírito Santo realiza. O batismo nas águas, quem é que faz? O homem. O batismo no Espírito Santo, quem é que faz? Jesus, é Ele que nos mergulha no Espírito. Mas qual que é o batismo que o Espírito Santo faz? Olha lá, é o batismo formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Ele está dizendo, não importa a raça, cor, etnia, e todos temos bebido de um Espírito. Esse Espírito qual que é? O Espírito Santo. Agora perceba isso aqui. Lídia viveu sua experiência pessoal de salvação. Ela foi salva, pessoalmente ela teve encontro com o Senhor e veio através da palavra. E depois, agora ela passa a ser o quê? Membro do corpo de Cristo. Então ela passou a fazer parte da igreja, e não só a igreja, o corpo místico, da igreja local dos filipenses. Ela passou a atuar como membro daquele corpo. Isso aqui vai mudar muita coisa, hein? Ou seja, ela faz parte da igreja do corpo de Cristo, trabalhando em unidade com os irmãos ali naquela igreja. Isso porque ela foi batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo.
Então está lá o corpo de Cristo. Quando alguém recebe a palavra, a obra da salvação começa, o Espírito Santo pega aquele crente, ele é salvo, ok? Ele é salvo, ele não depende da igreja para ser salvo, ele depende de Deus, ele é o Salvador. Então é a obra individual. Só que esse Deus que te salva, ele te pega e diz: agora você não vai andar sozinho não, viu? Você não vai andar como você quer, agora você vai andar no coletivo. Aí ele te põe no corpo. Aí você faz parte de um corpo que é comandado por um cabeça. Ai, meu Deus. A palavra bebido, a palavra grega aí, até cito ela, potizo, significa dar a beber. E metaforicamente é saturar a mente de alguém. É quando a mente de uma pessoa fica saturada, influenciada, que não cabe mais. O que é saturar? Não cabe mais nada. Completamente cheio. Ou seja, quando bebemos do Espírito, o que é beber do Espírito? Jesus, João 7, 37 a 39. Se colocou de pé e disse: quem tem sede? Sede de salvação. Vem a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E dizia isso do quê? Do Espírito Santo, que haveriam de receber. Ele que mata a nossa sede. Quando você recebe a palavra, o Espírito vem e se manifesta na sua vida, e agora ele vai gerando nova vida espiritual em você. Quem tem o Espírito habitando dentro de você e sente a nova vida de Cristo no teu ser, glória a Deus. Agora veja, a partir desse momento que nós bebemos do Espírito, ok? Ele nos batiza no corpo, e nossa mente passa a ser saturada da mente de Cristo, ou seja, não há mais espaço para outros pensamentos. Por que não? Por que a minha mente não tem espaço para as coisas da terra, para as coisas do mundo? Porque essa mente agora está saturada. É a mente de Cristo que me influencia, é a mente de Cristo que me domina. Ainda que o teu homem carnal, quer dizer, eu vou lá, eu vou pecar, eu vou fazer errado, eu vou para o mundo, mas aí a tua mente transformada, naquela baixana. Põe a mão na cabeça, as duas, é forte demais isso. Diga: a minha mente está saturada, Cristo domina ela. Quem pode dar uma palavra de júbilo, de louvor? Nessa mente não cabe desânimo, nessa mente não cabe desistência, nessa mente não cabe carnalidade. Você tem a mente do Cristo. Abaixonei que a naço bereguessa, chamada calabaxondes. Aleluia. Ainda que o teu homem carnal quer vir dar pitaco na tua vida, quer colocar umas coisas erradas na tua mente, mas aí não tem mais espaço. Ainda que o diabo quer jogar uma seta maligna, dizendo que você vai fracassar, que você não vai dar em nada. Aquele que começou a obra. Aleluia. Coba xere kenese, chamino bremande coba xande canasúria. Vivemos sob o comando da cabeça que é Cristo. O salvo não pode ser um membro deslocado, indiferente aos seus irmãos. Gálatas 6:2, carregai as cargas um dos outros. E também não pode ser indiferente à causa do reino de Deus. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Sabe quando você vê um membro deslocado? Escute, tem gente que fala assim: não, eu sou de Cristo, eu vivo do jeito que eu quero. Ele não é, porque a obra não para no individual, a obra vem para o coletivo. Você pode ver, sábado agora tem congresso, tem ou não tem? Você vai ver que tem membro deslocado, que não vai estar uniformizado do jeito que é para estar, não vai vindo. Por quê? Porque está deslocado. E a rebeldia no coração, na manda coba cheia.
sou de Cristo, tenho o meu devocional, mas será que Cristo, Ele não trabalha com princípios? Será que eu não tenho responsabilidade com a minha igreja local? Você entende por que tem pessoas que não conseguem fazer o mínimo? Ali há uma rebeldia oculta naquele coração. Há uma soberba oculta naquele coração, que ele pensa que está totalmente entregue, mas não está. Ainda há algo ali que precisa ser trabalhado. Porque uma pessoa que está sob o comando do cabeça, que é Cristo, ele tem dificuldade para obedecer quem quer que seja? Escute, e eu estou falando dos mínimos detalhes. Por exemplo, o nosso ministério tem dogmas, tem doutrinas que é coisas ministeriais. Não é uma questão bíblica, doutrina bíblica, mas é questão o quê? O que é questão? Dominacional. É dominacional. Mas o que acontece? Deus me chamou aqui. Deus quer que eu esteja aqui. Deus quer que eu seja membro aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou me enquadrar nessa obediência. Tem coisas, por exemplo, tem coisas que não é pecado se eu fizer ou deixar de fazer, não é. Mas se eu estou enquadrado no cabeça que é Cristo, eu vou ter dificuldade para se enquadrar em uma questão humana? Eu digo aqui em o nome do Senhor Jesus, rebeldias nessa noite serão quebradas. Sabe o que é mais fácil para o rebelde fazer? Aqui não é meu espaço, aqui não é meu lugar, eu não me sinto mais bem. Não é mais fácil você se arrepender do teu pecado, dizer eu sou um rebelde, eu preciso mudar de vida, eu preciso entregar o meu coração totalmente ao Senhor. Cadê o teu glória agora, meu querido? Cadê o teu glória agora? Cadê o teu glória agora? Eu duvido que alguém, se você tem um desejo de entrar numa empresa, estou dando um exemplo qualquer, numa empresa, eu duvido que alguém vai fazer o que quer na empresa, se ela não vai andar de acordo com a empresa quer. A empresa não tem um uniforme, a empresa não tem um horário, ou você vai chegar e vai mudar a empresa. Ministério é a mesma coisa, cada ministério tem o seu costume. Ontem mesmo, eu fui pregar num ministério que não tem usos e costumes como o nosso, e lá não precisa usar terno, entende? Isso é costume, ok? Não está dizendo que é pecado eu pregar sem terno de terno. Isso não me faz mais e nem menos crente. Mas eu pertenço ao ministério que segue isso. E eu fui lá, se eu quisesse, eu podia ir de worship. É assim que se chama, né? Ia mais à vontade, eu poderia. Mas eu falei, não, eu vou seguir, meu ministério segue assim, eu vou desse jeito, embora pudesse. Por quê? Porque vai para a rede social e meu pastor pode ir lá ver. Eu estou dizendo, eu estou honrando a minha liderança. Camaço de remaia. Receba a mente de Cristo nessa noite. Receba a mente de Jesus nesta noite. Aí você faça com essa palavra que você bem entender, ok? Vamos lá. Esta obra, verso 6, esta obra o que ela é? Esta obra que ele começou em vocês, ela é o quê? Boa, diga, é uma boa. Estou sentindo uma unção terrível aqui. O que é boa? Agathos, no grego, que significa útil, bom, excelente. Está vendo que a gente não pode viver no nível da mediocridade? Porque a obra de salvação é uma obra que excede, é uma obra excelente. Útil, toda pessoa salva tem utilidade. Olha lá, por que a obra da salvação é boa? Vamos lá, respondendo, porque Deus é bom. Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Segundo, porque Jesus é o bom pastor, João 10:11. E também o Espírito Santo é o nosso bom guia, Salmo 143:10. Guia-me, Senhor, pelo teu bom Espírito em terra plana. E também todas as coisas que procedem de Deus são boas. Gênesis 1:31. Tudo que Deus fez é bom. Mesmo quando as aparências indicam o contrário, Deus é bom. A prova disso, voltando para José, 50:20 de Gênesis. Os irmãos dele chegaram para ele, com medo de ele se vingar, e falou, aí José respondeu para eles, vocês bem tentaram mal, planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Deus fez coisas boas. Ainda parece que o processo que você está passando parece algo ruim, mas Deus está fazendo o quê? Coisas boas.
É a primeira vez que eu vou pedir, toca no vizinho e diga, Deus está fazendo uma coisa boa, viu? É basúria candaraça. É badacachere me candarabassúria. Você vai entender tudinho. Você vai entender todo esse processo aí. Você vai entender que o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Vai entender. Por que a obra é boa? Porque somente Deus é bom. Mateus 19:17. O jovem rico veio e Jesus falou, só Deus é bom, filho. E o Deus que é bom e começou a boa obra em nós, nos criou para o quê? Para as boas obras. Isso aqui é violento, Efésios 2:10. Porque, olha que lindo, somos feitura. Sabe o que é feitura? Obra de arte. Deus fez uma obra artesanal com as próprias mãos. Esse texto poderia ser traduzido assim, porque somos sua obra de arte. Você acha que isso é pouca coisa? Às vezes você olha em você, você não vê nada de bom em você, mas eu vejo Deus. Eu vejo os dedos, a digital de Deus está em você. Eita! Ele te esculpiu com a própria mão. Vamos lá. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. A feitura sua está falando da criação, da humanidade. Agora, criados em Cristo Jesus, está falando da nossa regeneração espiritual. E para quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito que o Senhor nos regenerou, nos fez novas criaturas? Para as boas obras. As quais Deus preparou para que andássemos nessas boas obras. Andar aqui, conduta, é estilo de vida. Pega isso aqui, não esquece mais não. Como criaturas, já disse, somos obra de arte de Deus. Criados agora, espiritualmente, regenerados em Cristo Jesus, com o propósito de fazer, ou dessas boas obras do caso. Antes de nascermos, escute isso, antes de eu e você, antes de nós nascermos, Deus preparou as boas obras para que andássemos nela. Eu e você nem existimos. E Deus falou, aqui tem uma obra. E essa obra é boa, porque é a obra da salvação. Então Deus falou, tudo que envolve a minha salvação, tudo que envolve a eternidade, tudo que envolve o céu, antes de você nascer, seu pai e sua mãe nem pensou em se relacionar e ter você. Mas eu já tinha preparado o quê? Boas obras para você andar nelas. Escute isso, de antemão ele preparou. Eu não tinha nascido, mas Deus falou, aqui tem uma obra, você já nasceu para andar nela. Como que você quer continuar tendo uma vida mesquinha se Deus te criou para uma obra excelente? Não dá mais. Não dá mais para isso. Você não nasceu para isso. Você não nasceu para mediocridade. Você não nasceu para andar rasteiro, tu não é cobra para ficar comendo poeira. Tu nasceu para andar nas obras excelentes do Deus que tu serves. Ou seja, Deus faz a boa obra em nós, que é a salvação, e através de nós, Ele passa a nos usar para a sua glória, porque Deus fez uma obra de salvação em nós, e agora eu sou instrumento dEle na terra. Porque agora eu vivo uma vida de santidade, eu vivo uma vida que enobrece, engrandece o nome de Deus. Então essa é a obra que Deus me deu para andar. Ele fez uma obra de salvação em mim, e agora eu sou um canal dele na terra. E por que? Isso aqui é uma visão tremenda. Escute, e por quê? Que é Deus que faz através de nós. Nós não fazemos nada. Quando fala para que andássemos nela, é Deus dizendo, eu fiz a obra de salvação em você e agora eu estou te usando. Mais ou menos assim. E por que Deus faz isso? Sabe para quê? Para que não haja espaço para vanglória humana. Porque toda a glória deve ser dada ao nome do Senhor. Logo, se Deus nos salvou para as boas obras, não andar nelas, isto é, fazer por meio do Senhor, as coisas que Ele nos deu para fazer, para viver, significa não ser salvo. Toda pessoa que foi criada em Cristo, ele foi criado em Cristo. Para que ele foi criado? Qual é o propósito dele ter sido criado em Cristo? De receber uma nova vida, para andar nas boas obras. Então, se eu não estou andando em boas obras,
Se a minha conduta não é uma vida excelente em Deus, isso significa também que a salvação não me alcançou. Então, aqui nessa noite, o Evangelho veio para nos confrontar e rever o nosso cristianismo. Aqui, você já sabe, há alguns anos eu venho bater nessa tecla. Não adianta termos uma igreja cheia de pessoas vazias. Não adianta termos aqui frequentadores de culto, mas pessoas que não participam da boa obra. Cada um cuidando do seu nariz, cada um cuidando da sua vida. Isso não faz parte do Evangelho de Jesus. A boa obra que Ele começou, está trabalhando nela. Vocês estão aqui ainda? Vou começar a concluir. A obra é o quê? Boa obra, no caso. Ergon, no grego. Obra aí é ergon, que significa trabalho, serviço, aquilo com que alguém está ocupado. Vem a pergunta: qual é a nossa ocupação? A arca de Deus, como Noé? Em Gênesis 6,14, Deus falou: farás uma arca. O que quer fazer? É a mesma palavra aqui, ok? Que a Septuaginta usa, e ali tem um sentido de estar ocupado em algo. Então veja, qual é a nossa ocupação? A arca de Deus ou a nossa torre de Babel? Porque em Gênesis 11,4 diz: façamos ocupação. Então tem alguém que está ocupado nas boas obras, que é Noé. E tem alguém ocupado em alguma obra, mas não é uma boa. Não é obra excelente. Está construindo, mas não tem nada a ver com Deus. Estamos ocupados com a obra de Deus ou com os nossos objetivos egoístas pessoais? O silêncio bate aqui pesado agora, dentro desta casa. Escute, isso é uma reflexão realmente. Os filipenses estavam ocupados no Evangelho, nas contribuições materiais, na causa missionária. Por isso que Paulo fala a respeito disso para eles. Agora vem aqui uma outra questão. Diante da frieza espiritual que há instalada nesse mundo, da podridão moral, pecado desenfreado, e das pessoas necessitadas, muita gente passando fome e tantas outras necessidades, e das almas que vão se perdendo a cada dia, qual é a nossa ocupação? Um dia, alguém chegou na proa do navio, a parte mais baixa. Estavam jogando fora os alimentos, pessoas estavam desesperadas, a ponto de morrer, e de repente tem um cidadão. Jonas era crente. Pelo menos parecia ser. E aí vem alguém e diz para ele: qual é a tua ocupação? Porque aquele que perde o rumo do chamado de Deus, já não tem mais ocupação segundo Deus. Escute, qual é a boa obra que Deus deu para Jonas executar? Ganha os ninivitas, prega a minha palavra. E ele pegou e fez o quê? Vou cuidar dos meus assuntos. Fugiu. Foi ocupar nas coisas dele. Aí, pela negligência dele, quase 120 mil almas perecem. Você acha que Deus ia deixar barato isso aí? Agora vem a pergunta. Essa é a pergunta. O que nós, eu me incluindo totalmente nisso. O que nós estamos fazendo? Você vê que há uma indiferença para com Deus, uma frieza que chega a gente morrendo de hipotermia espiritual. Tão frio que é. Não tem mais sensibilidade espiritual. Quando entra no culto parece uma múmia. Estou falando. O que nós estamos fazendo diante dessa podridão moral, infidelidade conjugal, infidelidade ministerial, infidelidade em todos os aspectos da vida, vida de vícios? O que nós estamos fazendo? Por exemplo, quantas centenas de milhares de pessoas estão morrendo de fome? É claro que não dá para a gente abraçar o mundo sozinho, mas eu começo fazendo a obra como? Com meus irmãos que estão aqui dentro mesmo. Tem gente necessitada aqui dentro. E como que eu começo a fazer a obra? É fazendo, ajudando eles aí mesmo. Entende? Se todos os crentes resolvessem fazer
um pouco, irmão, já tinha mudado muita coisa. É que o problema é que tem muita gente que não nasceu de novo, é só um frequentador de culto e nada mais do que isso. Ele não vive uma vida de excelência, claro que não vai viver, não é salvo ainda. Então entenda uma coisa, esses dias, eu tenho estado muito tocado profundamente, eu vi umas coisas a respeito de missões, porque tem coisas que fogem da nossa realidade. Eu tive uma experiência de ir na África, recentemente, vocês sabem, algum tempo atrás aí, e fui em Moçambique. Irmão, todo pregador tinha que ir uma vez lá na África, sabe? Que nem a gente vai em algumas nações pregar a palavra, irmão, aquilo lá é quase que um passeio, ok? Quem que não quer ir nos Estados Unidos, quem que não quer, entende? Mas quando eu fui para a África, escute, eu estou falando quase que, porque eu nunca vou a passeio, sempre vou para pregar o evangelho, ok? Deus sabe disso. Mas agora escute isso, quando eu fui para Moçambique, o povo que não tem nem saneamento básico, quem tem banheiro é luxo, a pessoa que tem um banheiro na sua casa é luxo, porque onde eles fazem a necessidade é um buraco que eles fazem lá e jogam as coisas lá. Teve lugar que eu fui e falei, Deus, segura aqui esse estômago aqui, porque eu não vou conseguir usar esse negócio não. Fui longe, falei, meu Jesus amado, se for para ir no 2 aqui não vai dar certo. Um lugar onde, pasmem, um lugar onde a refeição que eles comem, a carne que eles comem, pelo menos da região onde eu estava, era rato. Eles vendem, era tipo mais ou menos assim, a moeda moçambicana é metical. E aí o que acontece? Era mais ou menos assim, eles vinham a uma madeira, uma haste, sabe o que eles faziam? Uma haste assim, uma madeira mesmo. Amarrava o rabo do rato. E tinha 3 ratinhos, 5 metical. Quando eu cheguei lá, eu sabia que eles comiam isso. Só que como os irmãos ofertaram, eu levei um recurso, deixei lá para eles e comprei comida lá e falei graças a Deus ele é casado com uma brasileira, o pastor de lá, e ela fez uns mistérios lá, e eu comi o simples, arrozinho, feijãozinho e ovo, porque um pacote de arroz naquela nação, pelo menos naquela época, que eu fui esses tempos atrás, era tipo R$350 para nós. Eles não comem arroz, eles não comem carne. Então veja, para você ver que a taxa, para você ver uma pessoa lá que vive muito, para ele, sabe qual que é a taxa de vida? 50 anos. Segundo o pastor lá me falou, ele falou 50 anos. Irmão, 50 anos é novo para nós. Mas a taxa de vida deles, pela situação que eles vivem, muita bactéria, entende? Morrem muito cedo. Para quem não sabe, isso aqui é chocante que eu estou falando, isso aqui é que eu vivi, agora coisa que eu tenho ouvido por esses dias. Lá no Nepal, você sabia que lá eles cultuam, escute o que eu vou falar, isso é pertinente do estudo. Eles cultuam, para eles, órgãos genitais é como se fossem deuses, eles cultuam órgãos genitais. E por causa dessa cultura nesse país, o que eles fazem? Os pais pegam crianças, mulheres de 5 anos, de 9 anos de idade. Sabe o que eles fazem? Como culto ao Deus que eles servem, vende a sua filha para o prostíbulo. E ele vende como se fosse algo bom, que estivesse fazendo um favor para os deuses, e entrega a filha. Aquela criança, ela chega a ter 30 relações sexuais num dia. Algumas não suportam e acabam morrendo. E aí eu pergunto, como que a gente pode dormir em paz com um barulho desse na cabeça? Como que a gente pode viver uma vida cristã tão fraca e medíocre dessa que a gente não consegue evangelizar ninguém, mal consegue ser membro de uma igreja? Fala para mim, será que isso tem cabimento? Esses dias, recentemente, vi lá no Paquistão, pessoas, famílias que são escravizadas de geração em geração, a escravidão vai passando de pai para filho, e eles ficam fabricando tijolos, e não pode sair de lá, vive malemar para conseguir comer, e não tem, vai trabalhar a vida inteira, passa de pai para filho, e continua lá. Hoje nós temos, olha só, as regalias que nós temos, as oportunidades que nós temos,
Qual tem sido a nossa ocupação? Quero que você durma como eu, com esse barulho na sua cabeça. Qual tem sido a sua ocupação? Qual tem sido a nossa ocupação? No que estamos ocupados fazendo? Aleluia. Conclua esse estudo agora. Parte C do versículo. Tendo sido plenamente convencido disso mesmo, que aquele que começou em vocês a boa obra, oh glória a Deus, a aperfeiçoará. Ou poderia ser traduzido assim: segui-la aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Aqui é curto e eu concluo. A palavra aperfeiçoará, epiteléu, no grego, que significa completar, concluir. Aperfeiçoar, que significa levar à perfeição. Duas ferramentas que Deus usa para aperfeiçoar. Vamos lá, Colossenses 1, 28. A quem anunciamos? Aqui anunciamos o Evangelho. Admoestando, através da pregação do Evangelho, através da pregação da palavra, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, ou seja, em todas as escrituras sagradas, para que apresentemos todo homem, faltando um pedaço. Não, um homem completo, um homem perfeito em Jesus Cristo. Duas ferramentas, conforme eu já disse, que Deus usa. Primeira, a admoestação. Admoestação no grego significa admoestar, advertir, exortar, repreender. Eu resumo para você o que significa. A pregação da palavra nos corrige e melhora o nosso comportamento. Nos avisa sobre os perigos impostos pelo inimigo e conforme já falei, sobre friezas espirituais e erros da nossa vida, fraquezas pecaminosas. Nos alerta para as consequências do pecado. Vive em santidade, anda no caminho, Deus nos alertando. Também nos encoraja a fazer a vontade de Deus e nos repreende contra o pecado. Agora veja, essa é a admoestação. Então Deus usa a admoestação para nos aperfeiçoar. Vamos lá. E ensinando, olha lá, ensinando. Sabe o que é ensinando? Essa palavra didasco no grego, mas no latim, ensinar significa gravar, colocar uma marca em alguém. É quando alguém é marcado, então o ensino marca. O que isso significa? O ensino bíblico grava, mas não em tábuas de pedra, agora na tábua de carne do nosso coração, marcando o caráter de Cristo em nós. Em outras palavras, a pregação, o ensino, como nesta noite estamos vivendo, alinham em direito a nossa vida em Cristo. Aí Deus vai falando: larga desse vício, sai desse mau caminho, para de ser um crente preguiçoso, desperta, se levanta, se posiciona. Olha aí, é isso que Deus faz para aperfeiçoar, meu filho. Ou vai continuar vivendo essa vida porcalhona? A pregação vai nos levantando, a pregação vai nos despertando, o ensino vai imprimindo o caráter de Deus. Levanta a mão para adorar a Deus por esta palavra. Receba esta palavra enquanto você está sendo admoestado, corrigido, repreendido, sendo acusado dos pecados. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te aperfeiçoando, eu estou te aperfeiçoando, eu estou te aperfeiçoando. É a obra da salvação sendo aperfeiçoada. Emanacandara sodergia mantria. Deus não aceita ninguém quebrado, Deus não aceita ninguém pela metade. É por isso que o Espírito Santo está aqui, dia após dia trabalhando, dia após dia dizendo: converta-se, se renda, se prostra, se humilha na presença. Aí tem umas pessoas, me perdoa a expressão, uns abestalhados, a hora que Deus começa a repreender, a advertir, não aguenta ficar no culto, uns quer sair, outros tapam os ouvidos, essa palavra não dá, quer continuar vivendo torto, quer continuar imperfeito. A salvação está sendo a cada dia aperfeiçoada. Aleluia. Coma nesse entrevasso pergenessa. Quem aceita a admoestação e o ensino de Deus aqui nesta noite?
Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a presença deste Deus. Deus está nos lapidando, Deus está tirando o que estava sobrando, mas também está acrescentando o que estava faltando. Deus está te dando ânimo, Deus está te dando força, Deus está te dando graça, mas Deus também está arrancando algumas coisas. Deus está tirando raiz de amargura, Deus está tirando ódio, Deus está tirando aquilo que é pecado, Deus está tirando vício, Deus está tirando, porque Ele quer você perfeito na presença. Eu não sei quem é mais, me perdoa que eu vou usar o bem chulo aqui mesmo. Eu não sei quem é mais sem vergonha: um pastor que não prega o evangelho ou o crente que não aceita a pregação. Porque tem lugar que aqui se prega o evangelho. Ok? Aleluia! Nós não estamos construindo uma torre aqui não, meu filho. Aqui não é torre para dar confusão não. Jesus é o centro desse lugar, Jesus é o Senhor deste lugar. Aqui a pessoa entra descompromissada, todo arrebentado, quebrado, aí Jesus vai só ajeitando ele. Daqui a pouco ele está buscando batismo com o Espírito Santo. Daqui a pouco está entregando uma profecia. Daqui a pouco está organizando, limpando. Daqui a pouco está estendendo a mão para ajudar. Porque o Evangelho endireita, o Evangelho conserta. Alinhado com o trono de Deus. Como que nós poderíamos ser crentes de verdade? Porque você vê na internet, o que o pessoal coloca? Culto de oração, vazio. Na internet eles colocam. Qual que é os cultos mais vazios que eles colocam na internet? De oração e estudo bíblico. Deus o livre. Isso não podemos dizer aqui. Graças a Deus. Mas o que eles colocam? Qual que é os cultos mais vazios? Culto de oração e de ensino. Qual que é os cultos cheios? Cantor famoso, profecia, prosperidade. Sabe por quê? Porque não sei quem é mais pilantra. Se é quem faz isso ou se é o povo que vai atrás disso. Por isso que enquanto Deus me permitir ser pastor dessa igreja local, vou continuar pregando o evangelho. Vou continuar anunciando a palavra de Deus. Doa quem doer. Prefiro que você saia daqui ouvindo a verdade do que permaneça aqui como um porco sujo ouvindo mentira. Aqui é lugar de exaltar a Deus. Aqui é lugar de glorificar a Deus. Aqui não fica nada para debaixo do tapete. Não fica sujeira. Não fica vida torta. O evangelho transforma. Olha aí a igreja que é atuante. Olha aí a igreja que é cheia do Espírito Santo. A igreja que é cheia do Espírito, ela ouve o nome de Jesus, ela celebra, ela vibra, ela exalta, ela glorifica. Sabe por quê? Porque Jesus falou: quando o Espírito Santo vier, Ele não vai falar dele, Ele vai me glorificar. Ele vai me glorificar. Ele vai me glorificar. Aleluia, 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 aleluia. Quando que menen siempre probashande ko anabra candereba cominara shande comanai. O homem sai de cena e Jesus continua sendo quem Ele é, o centro. Ele é o Senhor desta igreja, Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que vai continuar sendo adorado, é Ele que vai continuar sendo glorificado. Aqui nós não estamos para falar da vida de seu ninguém, para dar testemunho de seu ninguém. Aqui nós estamos para falar dele, para honrar Ele, para celebrar a Ele, para glorificar Ele. Foi Ele que morreu por nós, foi Ele que nos salvou. Ele aleluia. Deus está aperfeiçoando, Deus está aperfeiçoando, Deus está aperfeiçoando, Deus está aperfeiçoando. Hoje eu estou vendo o Espírito Santo com a martelo, o martelo que esmiuça a rocha, está quebrando toda a dureza de coração hoje.
Quebra, esmigalha, Espírito Santo. Eu estou tomado aqui, viu? Olha que lindo. Põe a mão põe, não cansa não. Põe a mão no ombro do vizinho e diga: sinta a presença de Jesus agora. Aleluia, aleluia. Sinta a presença do esposo. O esposo e o Espírito dizem: vem. Quem ouve, diga: vem, 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 Maranata, vem, Maranata. Ora, vem. Tá forte aqui, tá forte aqui. Pabacoma nasce entre baço. É hora de você jubilar, falar em línguas estranhas mesmo. Eu estou sentindo uma liberdade do Espírito. Onde está o Espírito? Aí a liberdade. Onde está o Espírito? Aí a liberdade. Você é livre para fazer a vontade de Deus. Você é livre para servir a Deus. Eita, meu Deus do céu, é hoje. É hoje. Deus vai começar a tomar os vasos aqui agora. Onde tiver um vaso no poder do Espírito, o Senhor vai pegar agora. Tem alguém que não vai aguentar ficar aí desse jeitinho calado não. Deus vai tomar nas línguas agora. Deus vai tomar na intimidade agora. Deus vai tomar na unção. Pega agora. Pega agora. Pega! Jesus começa a batizar alguém com o Espírito Santo aí agora. Cadê você recebendo agora? Recebe. Pode falar em línguas, não é a carne não. Está vindo aí na tua mente, não é da carne não. Deixa fluir as línguas da tua boca agora. Jesus te batiza com o Espírito Santo e com fogo agora. Recebe agora. Recebe. Recebe. Receba. Receba. Neramande gandere bagode bagandande gobadai neramande gobede que de que faço bedege shabade que plede que te que levada shabade copla na canta tarabacan teremico para cantai terebacan terebasu erebanjobi de cantai terimacoba da catai teremicante rebaseria terimacoba de copo e canta de copa e canta te shana cobre nai anai do papa e que mamo papa chamando cobra papapá, receba, receba, receba o som de Deus. Ó Deus te levando para a intimidade aí, ó. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. É forte, hein? É forte. Eita, olha que coisa mais linda. Eita. Olha só. Meu Jesus amado, se eles pudessem ver essa visão que nós estamos vendo, olha só, meu Jesus amado, estou vendo Deus renovando ministérios aí agora. A sua vida espiritual depois dessa noite não vai ser mais a mesma. É maço, rebe,
Era condere macia. Estou tomado aqui. Pode falar em língua estranha. O Espírito da profecia está aqui atuando. Olha lá, pode falar em mistérios com Deus. Deus tem dado esse, pode falar em mistérios, pode adorar a presença desse Deus. Quer desenrolar uns negócios aqui, Deus quer operar uns negócios aqui, Deus quer manifestar uns mistérios aqui. Não dá mais para viver uma vida rasa, não dá mais para viver uma vida raquítica, não dá mais para viver uma vida inútil, não dá mais para viver uma vida medíocre. É excelência, é excelência, é excelência. Povo meu, eu sou o Senhor, o Deus dos céus, que falo convosco nesta noite e vos trago para o meu temor. Porque sou eu Deus de boas obras e de seriedade. Eu arranco fora toda a sujeira entulhada, tudo que impede o fluxo da minha presença em vossa vida. Eu estou removendo, porque sou poderoso na batalha. E eu tenho encontrado corações abertos. E por isso trabalho diferente nesta noite. Mas aqueles que ainda estão com o coração endurecido, atentai os vossos ouvidos e o vosso coração para mim. Porque não sou um Deus que se deixa ser zombado. E eu desço com minha graça e minha presença aqui nesta noite. Quem recebe dessa graça? Quem recebe dessa? Olha só que mara. Já recebe aqui agora o renovo, minha filha. Seja renovada agora. Era bassúria. Olha só, meu Deus, é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Ei, gamande go vener gamande rebagas. Deramande co vassúria. Não se acostuma com o poder de Deus, não. Não se acostuma, não. Se acostuma, não. Vamos lá, encerrando. Versículo de número 6. Ele começou a boa obra e segui-la, aperfeiçoando até que dia? Até o dia de Jesus, de Cristo Jesus. Pastor, o que significa isso? Vamos lá, o aperfeiçoamento é diário e constante. Hoje nós estamos vivendo o quê? Um aperfeiçoamento. E amanhã vai continuar. Deus está aperfeiçoando hoje e amanhã vai continuar. Após esse culto, você não pode dizer sou a mesma pessoa, não pode. Há uma transformação. Pastor, e como que funciona esse negócio? Segundo Coríntios 3,18. Estou encerrando aqui. 3,18. Eita Deus, é forte. Mas todos nós com cara descoberta, ou seja, nova vida refletida em nós, refletindo como um espelho, a glória do Senhor. O crente nasceu para refletir a glória do Senhor. Quando você anda nessa terra aí, alguém diz, essa aí é a glória de Deus na terra. Porque eu e você não temos luz própria, glória própria. A glória que está em nós, a luz que está em nós, é Ele manifestando. Agora vamos lá. Como um espelho, vão refletindo como um espelho, a glória do Senhor. Somos transformados. De que jeito? De glória em glória. De glória. Você vê que o nível não é baixo, não é pouco a pouco, é de glória. E no que é que nós somos transformados? Na mesma imagem. Imagem de quem? De Cristo. Como? Pelo o Espírito do Senhor. Traduzindo para vocês.
de nível de glória a nível de glória, de um nível de manifestação de Cristo a outro nível. Quanto mais crescemos no conhecimento de Cristo, que vem através da pregação, que vem através do ensino bíblico, que vem através de um relacionamento pessoal, de vida de oração, devocional, mais Ele se revela em nós, de tal maneira que alguém vai olhando para nós e vai vendo Jesus na nossa vida, cada vez mais. O objetivo final do cristão é ser como Cristo, e na medida em que nos concentramos continuamente nele, olhando para Jesus, autor, aleluia, e consumador, aperfeiçoador da fé. Aí quando nós vamos olhando para Ele, admirando a Ele, exaltando a Ele, o Espírito Santo nos torna cada vez mais parecidos com Ele. Então a presença do Espírito Santo dentro de nós, e aí Ele vai cada vez mais manifestando Cristo na nossa vida. Aleluia. Cada oração que você dirige a Deus, cada louvor que você entrega ao Senhor, aleluia, cada mensagem ouvida de glória, oh meu Deus, Provérbios 4:18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vai subindo a luz, o sol vai se pondo, né? Não está escurinho? Aí vai subindo, vai subindo. E quando é que fica bem claro, a maior claridade? Ao meio-dia. Ao meio-dia. Aleluia. Aí fica aquele dia perfeito. Nada de escuridão, nada, tudo claro, límpido. Quando chegará esse dia perfeito na nossa vida? Quando esse dia será perfeito? Onde não terá nenhuma poeira do pecado mais na nossa vida. Aleluia, dê glória a Deus por isso. O nosso dia perfeito se dará no arrebatamento. E eu leio esse texto e encerrei aqui. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Diz assim o texto, 1 Coríntios 51, 52. E eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormiremos aqui é morreremos. Paulo acreditava que muitas pessoas iam estar vivas quando Jesus viesse arrebatar a igreja. Mas todos, tanto quem morreu em Cristo como quem está vivo, todos seremos... 52. E como essa transformação se dará? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Irmão, vai ser tão rápido. Abrir e piscar de olhos já não é mais um corpo carnal, é agora um corpo espiritual. Já não é mais um corpo simplesmente caído, fraquejado. Agora é um corpo glorioso. Um corpo indestrutível. Era macia. Um corpo igual ao dele, semelhante ao dele. Aleluia. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão do jeito que já ressuscita, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora imagine a cena. Até fechei aqui. Imagine a cena, meu Deus. Os crentes que já foram, seus parentes que morreram na fé, estão no Senhor. E Paulo esperava naquele dia. Nós temos que esperar, porque o arrebatamento é iminente. Pode acontecer hoje, amanhã, a qualquer momento. Ninguém sabe. Aleluia. Então até que ele chegue, ele está aperfeiçoando. Aí vamos lá. Aí aqueles que morreram, nós que estamos vivos, irmão, quando soar aquela trombeta, a voz de arcanjo, trombeta de Deus, alarido, meu Deus. Aqueles crentes que foram dilacerados por leões ferozes, queimados a fogo, no fogo da fornalha, aquecido quantas vezes mais, metido como velas humanas, a poeira levou toda a cinza,
Mas não me diga como, a Bíblia diz que isso é um mistério. E eu não sei onde eu vou estar, tomara que for num culto assim, já pensou? Aleluia, glória a Deus. E aí você vê, agora imagine, ao redor deste planeta, de todas as épocas, os crentes, os servos de Deus que morreram, se materializando o corpo dele assim, ó. Se materializando, osso por osso, pele por pele, tendão por tendão. Ô irmão, aquele corpo se materializando. E o interessante que é o quê? Vai ser muito rápido. Ó, não deu tempo de nada, piscou, acabou. Já vai estar aquele corpo glorioso. E nossa, aí quando encerrei aqui, culto gostoso vai até enrolando para encerrar. Aí o crente, dor nas costas, dor no coração, sofrendo, de repente, pá. Acabou a enfermidade, acabou doença, acabou o dia perfeito chegará. Deus é o construtor perfeito que completa toda a sua obra. Só mais a última vez, põe a mão no irmão, põe a mão no ombro do irmão e diga: te espero até lá. As palmas louvem ao Senhor.